muitas vezes, a nossa desconexão com a corrente da riqueza pode se dar por uma defasagem, né, por um desequilíbrio de conexão com um desses elementos da natureza. A gente tem visto aqui que o dinheiro, o lado material, né, é um dos nossos pilares fundamentais da nossa vida. Nós temos 4 pilares que sustentam a nossa existência, não é? O pilar material, o pilar mental, o pilar espiritual e o pilar emocional. Então, quando um desses pilares ele não está totalmente equilibrado, não está totalmente em harmonia, todos os outros bambeiam, não é? Toda a nossa estrutura ela é abalada, porque nós somos seres quadripartidos, né? Então, sendo seres quadripartidos, nós precisamos que todas essas nossas partes estejam em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio e estáveis, não é? E o mais interessante, se a gente olhar, né, cada uma dessas partes, hoje a gente vai falar inclusive sobre os elementos, cada uma dessas partes tem a ver com um elemento da natureza, terra, ar, fogo, água, não é? E todos os elementos se sustentam sobre a terra, não é? Isso significa que a terra, que é o elemento que fala diretamente sobre o nosso lado material, ele é o primeiro elemento, né? A primeira parte, o primeiro plano que a gente deve sempre focar, prestar atenção e manter a solidez, e manter a sua força, porque é sobre esse elemento que todos os outros 4, ou seja, é sobre esse pilar é como se fosse a nossa pedra fundamental, não é? É sobre esse pilar que todos os outros estarão girando ao redor. Então, se esse não estiver bem equilibrado, é muito mais difícil da gente conseguir também equilibrar os outros planos da nossa vida. Então, a gente precisa parar com essa história de que, por sermos seres espirituais, por estarmos ligados com a espiritualidade, com o conceito de espiritualidade, né, a gente deve parar de prestar atenção em todos os outros lados da nossa vida, né? A gente já viu aí que essas experiências, na maior parte das religiões, não dão certo, não é? As pessoas ficam bastante desequilibradas. Então, quantas, né, religiões aí do mundo acabam dando ênfase só para o lado espiritual, esquecendo os outros lados, e as pessoas se desequilibram, não é? São espiritualidades que incentivam as pessoas a renegarem as suas emoções, a renegarem os seus sentimentos, a renegarem os seus pensamentos, a sua capacidade de raciocinar, não é verdade? Então, tudo isso, né, renegar o lado material, então nem se fala, né? Tudo isso desequilibra o ser, ok? Então, esses quatro temas da vida humana, eles são extremamente importantes para que a prosperidade ela flua, para que a gente se conecte com essa corrente de riqueza e de prosperidade na nossa vida. Essas lives elas têm o intuito de te dar elementos, ferramentas psicológicas, mágicas, espirituais, não é? Nas rédeas das suas mãos, tá? Porque assim você vai direcionar o seu destino, você vai direcionar a sua vida para aquilo que você deseja, para onde você quer, rumo ao seu ponto de polares, né? Estabelecendo a sua riqueza, estabelecendo a sua linha reta. Lembra que a gente viu que a palavra riqueza, né? Ela vem de reix, que significa direção, linha reta. Sem uma linha reta e um objetivo no final, a gente não chega em lugar nenhum. Tá? Então, agora é a hora de você pegar, né, a sua vida nas suas mãos e seguir rumo aos seus desejos, ao seu ponto de polares.
né? Por isso que hoje o tema da nossa live é falar exatamente dos elementos da natureza e a importância da conexão com esses elementos da natureza para nós alcançarmos a realização do nosso objetivo financeiro, material, né, na nossa vida. Porque muitas vezes a nossa desconexão com a corrente da riqueza pode se dar por uma defasagem, né, por um desequilíbrio de conexão com um desses elementos da natureza. A gente pode estar desconectado emocionalmente do nosso desejo de prosperar, não é? A gente pode estar desconectado mentalmente desse desejo de prosperar. Algumas vezes a gente tem dificuldade até de compreender os sinais divinos nesse processo, tá? Então, conhecer cada um dos elementos da natureza e o que eles representam no mapa, né, humano é extremamente importante. E é por isso que os elementos eles são a base da Wicca. Tudo a gente começa com os 4 elementos da natureza, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu dei uma palestra chamada Magia dos Elementos, né? Que fala exatamente desses 4 elementos na nossa vida. Na Magia dos Elementos eu falo de uma maneira, uma abordagem mais mágica em si, para poder utilizar isso nos rituais, não é verdade? Mas a gente pode usar os elementos como um mapa para a vida, como um mapa para todas as coisas. Não é de hoje que os elementos da natureza eles são considerados como a base da existência humana. A gente sabe que no passado, né, os homens viam tudo de uma forma quaternária. Se a gente observar na natureza, a gente pode dividir muitas coisas da vida em 4. Né? A gente tem 4 fases da Lua, a gente tem 4 estações do ano, a gente tem 4 momentos no dia, a gente tem 4 fases da vida, a gente tem 4 pontos cardeais, né? Olha quantas coisas que a gente tem em 4, que mostram que esse poder quaternário, com essa força quaternária, ela é uma e entrar em contato, em conexão com essa força, é muito importante para a gente entender a nossa existência, porque esses 4 elementos, eles são um mapa para a nossa vida. No passado, inclusive, as pessoas elas dividiam até os nossos temperamentos em 4, né? Que tinham uma conexão seguramente, com os 4 elementos da natureza, tá? Então, para entender a natureza humana, né? O ser humano ele é mais aéreo, ele é mais ígneo, ele é mais emocional e aquático, ele é mais racional e quitônico, telúrico, tá? Então, no passado, todas as coisas elas eram divididas nesses 4 elementos. Até os tratamentos médicos que se davam, né? Desde a Grécia, percorrendo Roma e diversas outras regiões do passado antigo, né? Quando as pessoas ainda estavam desenvolvendo seu conceito de medicina, dividiam o ser humano em 4 e estabeleciam o melhor tratamento de acordo com o tipo que a pessoa tinha, o tipo elemental, o elementotipo da pessoa, né? Era isso que designava a harmonia ou a desarmonia do ser humano com uma determinada doença, é isso que determinava o antídoto para aquela doença, tá? Então, ou seja, para você ver, né, como os elementos da natureza sempre foram importantes. Com o passar do tempo, obviamente, com o avanço da medicina, e a medicina se desligou, né, da filosofia espiritual e se tornou mais científica, todas essas coisas elas caíram por terra, né, para os cientistas. Mas aqueles que veem o ser humano de uma forma holística, né, através do holos, ou seja, do todo, ainda levam todas essas coisas em consideração e elas são muito úteis, né, e são muito certeiras. A gente consegue sim classificar cada ser humano em um elemento. Isso não significa que ele só tem aquele elemento, porque nós somos uma mescla de todos os elementos da natureza,
tá? De terra, ar, fogo e água, mas temos aquelas partes, aqueles elementos que são mais predominantes, não é? Que nem os tipos monetários que a gente viu outro dia, que a gente ainda vai ver com mais profundidade para frente cada um desses tipos, né? Apesar da gente ter um tipo predominante, a gente tem aí é, 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 todos eles, de uma forma ou de outra, se manifestando através de nós em momentos diferentes, em situações diferentes. Não é diferente com os elementos da natureza, tá? Todos nós temos os 4 elementos dentro de nós. E esses elementos, inclusive, essa predominância de elementos, ela pode se alterar. Não é porque você nasceu com uma predisposição para aquele elemento que ao longo da sua vida você não possa estabelecer conexão com aqueles elementos que você precisa, viu? Para que aquele elemento se torne o seu elemento predominante. E isso acontece também em diferentes momentos da nossa vida, porque algumas vezes a gente está mais fogo, a gente está mais água, não é? Tudo depende. Quem é que já não passou aí por situações em que vocês viram uma pessoa que era extremamente racional, né? Fria, calculista, que não prestava muita atenção para as emoções e para os sentimentos, e que bastou um acontecimento na vida dela para mudar essa sua natureza. De repente ela teve um filho, né? E a criança trouxe uma alegria para a vida dela e ela se tornou uma pessoa mais emocional. De repente ela descobriu um amor e se tornou mais emocional, né? Ou teve uma morte trágica, né, na vida dela, de algum parente, de alguma pessoa querida, e aquilo mexeu tanto com os sentimentos dela que mudou a natureza dela. E aí, depois de um tempo, essa pessoa, ela mudou também novamente a sua natureza de acordo com os acontecimentos da sua vida. Então, ela decidiu naquele momento voltar a retomar os seus estudos e se tornou uma pessoa mais mental. Todas as conversas que você tinha no passado com ela sobre emoções, sobre sentimentos, foram canalizadas para temas mais intelectuais, né? Mais mentais. Então, o que isso significa? Significa que, apesar de a gente ter uma predisposição natural para um determinado elemento, dependendo do nosso momento de vida, a gente pode ter mais a predominância de um elemento ou de outro. E, aliás, isso é extremamente importante para a gente realizar aquele tema da nossa vida que precisa da nossa maior atenção naquela circunstância específica, não é? Se você está numa relação, você não precisa estar tão focado ou focada com o elemento terra, com o lado material. Aqui, o objetivo da sua vida nos seus próximos 2 ou 3 anos é se casar, é constituir a sua família. Você vai destinar esse tempo para você organizar a sua vida emocional. Então, o ideal, sem esquecer, obviamente, dos outros planos da sua vida, mas é que você dê um foco maior para esse elemento, não é? Que é o elemento água, o elemento da emoção, da família, do lar, certo? Se você está num momento de realização profissional, você tem que focar no elemento terra e no elemento ar, não é? Às vezes você vai ter que deixar de lado, inclusive, o seu lado emocional ou o seu lado espiritual. Isso não vai ser a sua prioridade naquele momento, porque você está, né, você se determinou naqueles próximos 3, 4, 5 anos a se realizar profissionalmente e materialmente. Então, o elemento que você tem que ter a preponderância na sua vida, com quem você tem que se conectar, é o elemento terra e o elemento ar, que são os elementos que falam do nosso lado profissional e do nosso lado racional, não é? Claro que você não vai se desconectar totalmente dos outros elementos que falam da emoção, que é a água, não é? Ou do espírito, que é o fogo, só que eles vão ficar em um segundo plano naquele momento, porque você tem que ativar mais uma outra força na sua vida, tá? E esses exemplos que eu estou dando, gente, eles também são super aplicáveis na hora da gente trabalhar a nossa conexão com a corrente da riqueza. Os 4 elementos, eles dão a base para a gente começar a trabalhar espiritualmente com essa conexão com esta corrente, né?
entendendo, nos conhecendo, percebendo qual é o nosso momento, em que elemento a gente está vibrando naquela hora, tá? Para, então, a gente conseguir equilibrar o que precisa ser equilibrado, dar mais força para o que precisa de força, não é? Ou apaziguar aquilo que precisa ser apaziguado. Quando a gente fala de trabalho com os elementos, a gente vai sempre falar que a gente tem uma superativação, uma defasagem daquele elemento, tá? Dificilmente aquele elemento vai estar em total equilíbrio na nossa vida, não é? É muito difícil você ter todos os elementos em total harmonia, em total equilíbrio. É por isso que pessoas são mais intensas, ou são mais apáticas, ou são mais emotivas, ou são mais espirituais. Ou seja, essa superativação do elemento, não é? Ela determina a nossa própria natureza. Então, a gente precisa entender cada um dos elementos para a gente ver que papel aquele elemento está desempenhando neste momento na nossa vida, se ele está nos ajudando ou se ele está nos atrapalhando nessa nossa conexão com a corrente da riqueza. Então, todos nós sabemos que nós temos 4 elementos da natureza: terra, ar, fogo e água, não é? Como eu falei, todos os outros elementos da natureza se sustentam sobre o primeiro dos elementos, que é a terra. É aqui na Terra que a gente tem a experiência com os outros elementos da natureza. Tá? Então é por ela que geralmente a gente começa. A Terra, ela está ligada ao nosso corpo. A Terra está ligada à base, à sustentabilidade. Pensa o ser humano, né? Ele precisa estar com os pés sobre a terra para ele estar firme, para ele poder caminhar, para ele poder ter segurança, não é? Então, quando nós estamos em conexão com este elemento da natureza, nós temos certeza do que nós queremos, nós sabemos quais os caminhos que nós vamos caminhar, nós estamos em paz com o nosso corpo, né? Nós estamos estabilizados, nós estamos em uma fase de crescimento, de germinação dos nossos projetos, fazendo as coisas nascerem de uma certa forma, tá? Então, o elemento terra está conectado a tudo isso. Para a gente entender como é que esse elemento ele opera, basta a gente observar a natureza. O que a terra faz? Não é? A terra faz crescer, a terra faz germinar, a terra dá força, resistência, não é? Uma árvore que sai da terra dura centenas de anos, então ela dá longevidade, né? As pedras, as rochas, as montanhas são super antigas na natureza. A gente diz que as pedras, as rochas, são como se fossem os ossos da Grande Mãe, né? Os ossos da deusa, é aquilo que é mais difícil de você destruir na natureza. Então, a Terra também está ligada àquilo que é mais forte em nós, que é quase indestrutível na nossa natureza. Tá? Então, quando nós estamos em equilíbrio com a Terra, nós geralmente estamos firmes no nosso propósito. Pessoas que são inseguras, pessoas que têm medo, pessoas que são indecisas, não estão em conexão com esse elemento da natureza. E, obviamente, essas características são péssimas para pessoas que estão querendo crescer, para pessoas que estão querendo se sintonizar com a energia da prosperidade, com a corrente da riqueza, com a corrente do dinheiro, não é? Se você quer ser próspero profissionalmente, você tem que ter certeza naquilo que você faz. Você tem que ter firmeza, não é? Nos seus propósitos. Você tem que estar firme, seguro, ser uma fortaleza para outras pessoas. Alguém confia num líder que é inseguro, que não sabe o que fazer, que está sempre perguntando para as outras pessoas o que é melhor ele fazer ou não? Ninguém, não é? Confia em uma liderança insegura, em uma liderança amedrontada. Então, se você quer se conectar com a corrente do dinheiro, com a corrente da riqueza, você vai ter que aceitar a liderança na sua vida. Tá? E aceitar a liderança na sua vida significa
estar em conexão com o elemento terra, porque você precisa ser firme, você precisa ser forte, você precisa ser uma fortaleza, uma palavra de força, de motivação para as pessoas que orbitam ao redor, que fazem parte da sua equipe, né? Você precisa ser como o planeta Terra para essas pessoas, a fonte da qual elas se nutrem, a fonte da qual elas se inspiram, não é? A fonte da qual elas buscam a sua força para prosseguir nos seus objetivos e realizar um propósito profissional, de trabalho, ou serem os seus aliados na realização do seu ponto de polares, né? Aliás, o ponto de polares, a gente falou que tem a conexão com a estrela do norte, não é? Com a estrela polar, que é a única estrela que se mantém fixa nos céus e que consegue ser um ponto de referência para as pessoas quando elas estão perdidas em algum lugar, no deserto, quando elas estão perdidas no mar, elas conseguem chegar seguramente aos lugares, sabendo se elas estão indo para o norte, para o leste, para o sul e para o oeste, não é? Porque elas se fixam nessa estrela, porque elas se fixam neste ponto polar, tá? Mais uma vez, né? A gente está vendo aí que a Terra, porque o ponto cardial da Terra é o norte, na Wicca, não é? A gente está vendo que a Terra fala da firmeza, fala da segurança. Vocês estão entendendo como é que todas essas correlações elas foram criadas, né? Elas foram criadas através da observação da natureza, do homem observando a natureza ao seu redor. E aí ele foi estabelecendo aquilo que a gente chama de correspondências ou analogias. Uma coisa é semelhante à outra, né? Por correspondência, tá? Então, a Terra é isso. Se nós olharmos para a Terra, a gente vai. Qual as cores que nós vamos ver em preponderância na Terra? Nós vamos ver o marrom, nós vamos ver o verde, nós vamos ver o preto, não é? Essas cores que são as cores da Terra. Então, se a gente quer se conectar com o elemento Terra, a gente tem que usar essas cores nas velas dos nossos rituais, nas pedras que a gente usa, nas ervas que a gente traz para o nosso ritual, na roupa, na cor de roupa que eu vou utilizar em um determinado dia que eu estou precisando de mais firmeza, tá? Então, quando a gente percebe que a gente está em desarmonia com o elemento, a gente usa esse elemento, a gente traz esse elemento para perto de nós. Se você está sentindo que você está em desconexão com a Terra, ou seja, que você está com medo, está inseguro, que você não tem muita certeza de qual caminho trilhar, não é? Que você sente que as suas estruturas estão sendo abaladas, que o seu corpo não está bem, você até, de repente, sei lá, assumiu um projeto profissional, mas seu corpo começou a dar indícios de que ele não ficou bem com essa sua decisão. Então você começa a se sentir mal. Vamos começar a se conectar com o elemento terra. Então, a gente pode trazer essa força desse elemento através dessas cores, ao acordar, nos voltando para o ponto cardial norte e recebendo essa maré energética, esse fluxo energético que vem do norte, né? Fecha os seus olhos por alguns instantes, voltando a sua face para o norte, e deixa aquele magnetismo do norte penetrar em você. Porque é através da nossa consciência, é através do nosso desejo, da determinação mental, que a gente se conecta com essa força, porque as forças estão aí, todo momento, toda hora, circulando ao nosso lado. Imagina que loucura seria, não é? Se a gente recebesse todas essas energias de todos os pontos ao mesmo tempo. O que determina se a gente está recebendo essas forças ou não é a nossa permissão mental. A permissão mental é como se fosse uma chave de acesso àquela força e àquela energia. Então, quando você acordar, está precisando de segurança, se volta para o norte e mentalmente permita que esse magnetismo energético que vem do norte penetre no seu ser, que ele impregne a sua aura, que ele fortaleça a sua aura e que te torne, né, uma fortaleza, uma pessoa resistente, uma pessoa determinada, né? Pega naquele momento e medita e fala o que você vai fazer naquele dia, quais são as decisões que você vai tomar, quais são os nãos ou os sims que você vai dizer, tá? Isso vai te ajudar muito
a se conectar com a força da Terra, com esse elemento na sua vida. O segundo elemento que a gente fala sempre, que vem logo depois da Terra, se a gente observar, a gente tem o norte, seguindo no sentido horário, a gente vai ter o leste. O leste é o elemento, fala do elemento ar. Então, o segundo elemento mais importante que a gente vai abordar é o elemento ar. O elemento ar, ele fala da nossa mente, ele fala do nosso poder criativo, ele fala da nossa inteligência, da nossa consciência, das grandes verdades que nós assumimos para nós, das programações mentais que nós fazemos. Tá? Então, tudo aquilo que está ligado ao reino da mente, do intelecto, né, tem a ver com o elemento ar. A nossa memória, a nossa imaginação. Tá? Então, algumas vezes, que nos atrapalha são os nossos pensamentos. A gente tem uma confusão mental, a gente tem tantas ideias que a gente não sabe exatamente o que fazer, que a gente não sabe exatamente para que campo a gente deve ir, não é? Para qual é o melhor lado. Né? A gente tem aquela confusão mental, tem falhas de memória. Pessoas que se sobrecarregam muito de trabalho, às vezes a sua memória ela falha por alguns instantes, tem dificuldade de guardar informações que são vitais e importantes para o bom desempenho do seu trabalho, não é? Tem problemas de enxergar as coisas com claridade, com uma visão ampla, né? Tudo isso tem a ver com o elemento ar. O elemento ar, como eu falei, ele está centrado no ponto cardial leste, não é? E a gente acredita que nós nos conectamos com essa força e com esse elemento através da nossa respiração, não é? Que traz o ar para dentro do nosso corpo. E o ar, gente, ele é extremamente importante, o oxigênio ele é extremamente importante, porque ele é o alimento do próximo elemento que a gente vai falar, que é o fogo, que é o espírito, não é? É o ar que mantém o nosso espírito dentro do nosso corpo e fortalecido. E o ar, ele é extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? Para ele, porque a terra, por exemplo, que a gente falou agora, ela dá subsistência, ela dá comida, né? Ela dá a coisa material que eu preciso colocar dentro do meu organismo para manter esse organismo funcionando. Mas o combustível desse organismo é o elemento ar, não é? Então, o elemento ar, quando nós respiramos, nós nos sintonizamos com essa força, com essa força aérea. E é por isso que a gente deve procurar, na medida do possível, respirar bem, perceber como é que está a nossa respiração, fazer exercício de respiração para a gente cada vez mais respirar melhor, não é? Eu digo nas meditações, quando eu faço, que o ar ele é mais importante do que a comida. Por quê? Eu posso passar dias sem comer, mas eu não posso ficar minutos sem o ar. Então, o ar é o verdadeiro alimento do ser. Tá? Então, respirar, né, é extremamente importante. Se você está com uma defasagem desse elemento em você, se você está com a memória fraca, não está pensando bem, está com o intelecto comprometido, tem uma visão limitada, né, não consegue ver as coisas com amplidão, parece que a sua mente está nublada, ela está turva, e isso está te prejudicando no seu trabalho e está te prejudicando em realizar, né, prejudica a realização da sua seu propósito financeiro e material na sua vida, simplesmente respire, né? Hoje a gente tem comprovações científicas de que quando nós respiramos, o nosso cérebro ele oxigena mais e faz com que a gente consiga refletir, pensar com clareza. Quando a gente está muito nervoso, muito ansioso, não fala para a gente respirar, respira fundo e aquilo nos acalma e faz a gente pensar com mais clareza e mais leveza. É a mesma coisa em termos mágicos, né? Tá precisando aí se conectar com essa força? Ao acordar, você também
Pode-se voltar para o ponto cardial leste, respirar profundamente, deixar esse ar entrar dentro de você e fazer uma revisão dos seus pensamentos, fazer uma revisão das suas ideias, né? Pedir por inspirações, né? Pedir pela força da criatividade, se você é uma pessoa que precisa trabalhar com a sua criatividade, não é? Pedir para que a sua memória seja fortalecida. As cores do elemento ar são o branco, o amarelo e os tons pastéis, lácteos, o azul celeste do céu também a gente pode usar como uma cor que nos conecta ao elemento ar. Tá? Visualizar os céus acima da sua cabeça, ir para um lugar onde você consegue observar o horizonte com amplidão. Tudo isso te conecta com a força do elemento ar, tá? E faz com que essa energia ela seja ativada dentro de você, ok? Na sequência, a gente vai ter o elemento fogo. O elemento fogo ele está centrado no ponto cardial sul, né? O fogo é considerado na Wicca o espírito da deusa, por isso que ele é o elemento que nos conecta com a espiritualidade, que nos auxilia a encontrar o nosso propósito espiritual e o propósito da nossa existência. Ontem eu estava falando que todo mundo tem um propósito para a sua existência, e que se desviar desse propósito nos desvia da realização, né, da nossa prosperidade. Então, se conectar com esse elemento da natureza é extremamente importante para a gente se conectar com a força espiritual, né? Com a força divina, com a nossa capacidade de nos aproximarmos dos deuses e até mesmo trazermos atributos dessas divindades para perto de nós, desses deuses para perto de nós. Lembra que a gente tem falado aqui que a nossa comunicação com os deuses ela é uma comunicação áurica, não é? Através do elemento fogo, a gente consegue tocar a aura dessas divindades e fazer com que o numen dessa divindade impregne a nossa própria aura, tá? E assim, impregnando a nossa aura, a gente vai se sintonizar com coisas que são parecidas, com coisas que são semelhantes. Então, o elemento fogo fortalece o nosso espírito, né? A forma mais fácil de eu me conectar com o elemento fogo é através da luz solar, não é? Então eu posso me pegar ali, me colocar no sol, receber aquele fluxo solar, esquentar o meu corpo e assim me alimentar com a força ígnea, com a força, né, desse elemento na minha vida. O ponto cardial, como eu falei, é o sul. As cores são o vermelho, o laranja, o dourado, que também são forças, são cores que eu posso usar para trazer essas forças para mim. Estou precisando de mais garra, vigor, dinamismo, força de vontade, que tudo isso, a ausência dessa força, desse poder, é considerado um distanciamento do divino, um distanciamento da força divina. Tá? Então, se eu preciso, né, de força de garra, porque sem isso eu não consigo realizar nada na minha vida, não consigo concretizar nada na minha vida, eu estou precisando me inspirar, eu estou precisando trazer o espírito para dentro de mim. Eu estou precisando ativar essa força. Então, se coloca em contato aí com a energia do sol. Mas não só a energia do sol traz a força dos deuses para nós. Se nós pensarmos que para os povos antigos os deuses eles eram todos vistos nos céus, ou pelo menos a morada dessas divindades elas eram vistas nos céus, as estrelas, tanto como planetas ou constelações, elas nos sintonizam com essas forças divinas. E as estrelas são nada mais, nada menos do que fogo, não é verdade? Né? Fogo brilhando nos céus, né? Nesse sentido simbólico. Então, a gente pode se conectar com a força das estrelas, com a força das constelações e com as forças dos planetas, nos
alinhando com essas constelações ou com esses planetas para receber o fluxo dessas deidades, para receber o fluxo desses deuses. Hoje isso é muito fácil da gente fazer, porque tem aqueles aplicativos que mapeiam o céu. Então, você coloca, você sabe exatamente o que está acima de você. Tá? Então, todas as constelações e todos os planetas representam divindades. Quando você quer se conectar com uma determinada divindade, com um determinado Deus, além de fazer o ritual para essa divindade, né, que te coloca nessa frequência, você pode simplesmente fazer um trabalho espontâneo de conexão com essas constelações e com esses planetas, olhando para esses planetas e olhando para essas constelações e deixando essa força, esse fluxo energético, esse magnetismo que vem das estrelas penetrar o seu corpo e fortalecer o elemento fogo dentro de você. Tá? Então, com esses aplicativos, hoje em dia, é mais fácil que a gente consegue enxergar direitinho o que está no céu. Isso faz com que a gente consiga se conectar com os planetas que representam deuses, né? Então, a gente tem aí a própria Lua, que é muito mais fácil, mas você tem Marte, você tem Mercúrio, você tem Júpiter, você tem Vênus, você tem Saturno, Urano, Netuno, Plutão, não é? E, além disso, você tem as constelações dos próprios signos do zodíaco, porque todos eles, na realidade, são deuses que foram fazer morada nos céus como constelação, a mitologia nos mostra isso, não é? Então, para você saber um pouquinho mais sobre os signos, é importante você conhecer o mito daquela constelação, daquele signo, né? Cada um dessas constelações representa um mito antigo da mitologia greco-romana. Tá? E então você pode se conectar com as constelações zodiacais ou com qualquer outras constelações. Com a constelação de Áquila, você pode se conectar com a Via Láctea, você pode se conectar com a constelação de Signos, que é uma constelação muito legal para a gente se estabelecer força com a deusa, né? Porque a constelação de Signos é a constelação do cisne, e há uma crença muito antiga do passado que vem das culturas celtas, né? Que o cisne era um animal sagrado para a deusa, e por isso várias coisas em forma de cisne são encontradas nas Ilhas Britânicas, por exemplo, e todas as outras constelações. Tem, inclusive, livros que falam das constelações e das histórias de cada uma dessas constelações. Então, está precisando de uma força, né? Se conecta com aquela energia. Corona Borealis, por exemplo, é uma constelação que nos conecta com a energia de Ariadne. Você está precisando sair dos labirintos da sua vida, não é? Entrou em um lugar, em uma coisa, uma situação que você não consegue sair, se conecta com essa constelação para sair desses labirintos. Ariadne é aquela que dá o fio para Teseu, né? Para ele poder percorrer o labirinto, entrar no labirinto do Minotauro e sair daquele labirinto com segurança. Então a gente pode se conectar com essa constelação. Que, gente, claro, dá para você romantizar isso e fazer um belíssimo ritual, não é? Mas você simplesmente sair para fora da sua casa, conseguir localizar essa constelação e se virar para ela e deixar aquele fluxo de energia cair sobre você, já é o suficiente para você receber aquele influxo energético, aquele magnetismo das estrelas, tá bom? O próximo elemento que a gente vai ter é o elemento água, não é? E o elemento água ele é considerado o elemento das emoções, não é? Dos sentimentos, o elemento mais puro que existe. A gente diz que a água ela é tão pura, ela é tão compassiva, que dos únicos elementos ela é o único elemento que é capaz de se sujar para nos limpar. Se você estivesse sujando para limpar outra pessoa nesse momento da sua vida, você precisa se conectar com esse elemento, não é? Talvez se conectar, nem diria, né? Trabalhar melhor esse elemento, porque você está com esse elemento exacerbado em você. E quantas vezes a gente não faz isso no local de trabalho, não é? Para proteger uma pessoa, ou alguém que a gente gosta muito, a gente acoberta, a gente, enfim, né, faz vistas grossas para algumas situações, e isso nos distancia da verdade, né?
Aliás, o elemento água é o elemento da verdade. A gente diz que ele é o elemento que conhece o interior da alma humana, tá? Então, trabalhar com o elemento água, né, é super importante para a gente poder se sintonizar com a força, com a energia da verdade na nossa vida, tá? Então, vamos pegar esse elemento, porque ele é extremamente importante da gente trabalhar, para a gente se equilibrar emocionalmente. Sem equilíbrio emocional, ninguém chega em lugar nenhum nunca, não é? Você realizar os seus objetivos profissionais também requer que você esteja equilibrado emocionalmente. Inclusive, muitas vezes, perder esse equilíbrio pode representar perder um contrato de trabalho, não é? Perder um trabalho, perder o seu próprio trabalho. Quantas e quantas pessoas não são demitidas muitas vezes, não é nem pela sua incapacidade profissional, mas porque elas reagem mal às situações, aos problemas, eventualmente a uma crítica dentro do trabalho, não é? Então, quem está desequilibrado emocionalmente não chega em lugar nenhum. Se você está deixando, se você está trazendo os seus problemas emocionais de casa para o seu trabalho, se você está depositando esses problemas emocionais nos seus projetos, por exemplo, é hora de trabalhar o elemento água. É hora de lavar suas emoções, é hora de você chorar e deixar ir tudo que precisa ir, entendeu? Se purificar com essas águas para você estar totalmente limpo, equilibrado e preparado, né, emocionalmente para lidar com as coisas que você vai ter que lidar, tá? Então, algumas vezes, quando a gente está aí trabalhando as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, isso, na realidade, não trabalhar com as emoções e com os sentimentos interfere diretamente na nossa capacidade de realização profissional e de realização financeira, tá? O ponto cardeal do elemento água é o oeste. As cores do elemento água, se a gente observar na natureza, a gente vai ter o azul, a gente vai ter o prata, a gente vai ter o verde água, né? São cores que nos sintonizam com essa energia do elemento água, tá? Então, se acordar de manhã, se voltar para o oeste e deixar suas emoções irem embora, refletir e equilibrar essas emoções, é um trabalho que você pode fazer todos os dias de manhã. Tomar banhos mágicos, tomar água da chuva, beber mais água, tudo isso te sintoniza com esse elemento. Deixar uma concha perto de você, por exemplo, né? Ou um copo de água perto de você, não que você vai beber, mas para que seja ali uma fonte de energia daquele elemento, tá? Coloca num cálice bonito perto ali da sua mesa de trabalho e deixa essa água ali, não é? Ela vai servir para trabalhar suas emoções. Todas as vezes, por exemplo, que alguém te disser alguma coisa que eleva a sua ira, que te desestabiliza emocionalmente durante o dia, você pode simplesmente visualizar essas emoções saindo do seu peito, saindo de você e mergulhando dentro daquela água. Por isso que você não vai beber essa água, né? No final do dia, você pega e despeja essa água no pé de uma planta bonita, frondosa, de uma árvore bem forte, resistente, sem espinhos, não é? Porque isso vai fazer com que as suas emoções se transformem em força, vai transmutar essa energia, né? Vai levar para aquele elemento tudo aquilo que te desestabiliza, para que aquele elemento da natureza retribua para você aquela força. Se você, por exemplo, for fazer isso nos pés de uma árvore, depois que você despejar, não é, essa árvore, você pode abraçar essa árvore e receber essa energia transformada, tá? Então, aí você vai estar trabalhando com dois elementos, né? Com a água e a terra. Não é por acaso que logo depois do oeste vem o ponto cardeal norte, que é o ponto da terra, e o ciclo recomeça outra vez. Então, essas são as dicas para o dia de hoje, tá bom?
Vamos nos conectar com a nossa moeda, gente? Olha só. Peguem a sua moeda, tragam para o centro do seu coração. Respirem profundamente 3 vezes e deixem essa moeda se impregnar com essa força. A força do seu desejo de prosperar, do seu desejo de crescer, né? Do seu desejo de fazer os seus sonhos, as suas vontades, os seus projetos, os seus objetivos de vida crescerem, se enraizarem e darem frutos. Vamos soprar 3 vezes sobre essa moeda. E a frase do dia é: tudo o que faço gera mais dinheiro em minha vida. Então vamos magnetizar essa moeda com essa frase. Tudo o que faço gera mais dinheiro em minha vida. Tudo o que faço gera mais dinheiro em minha vida. Tudo o que faço gera mais dinheiro em minha vida. Vamos guardar nossa moeda, nossa fiel companheira dessa jornada, né? Que a gente, todos os dias aqui, estamos magnetizando ela, imbuindo ela de força e de poder. Ela está se tornando o nosso talismã. E no final dessa jornada, fim dos 30 dias que a gente vai ter aí, a gente vai usar essa moeda para fazer a verdadeira magia do dinheiro acontecer na nossa vida. Tá bom?